Olá, caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui no nosso programa Cadernos do Concílio. Aqui quem fala é o Padre Jorge Ricardo Valois, vigário lá na Paróquia São Francisco de Assis, Boca do Rio, e também secretário de pastoral da nossa arquidiocese. E hoje eu tenho a alegria de contar com a presença do nosso querido Padre José Carlos, mais conhecido como Padre Zeca, que é assessor da Pastoral Catequética, do Serviço de Animação Bíblico-Catequética da nossa arquidiocese. Tudo bem, Padre Zeca? Tudo bem, Padre Jorge Ricardo. Quando a gente fala assim, Jorge Ricardo, sou até diferente, né? Mas é um nome bonito, Jorge Ricardo Valois. Bonito. Muito obrigado, Padre, né, por essa oportunidade de estar aqui com você. Uma boa tarde a você, uma boa tarde também aos queridos ouvintes, as pessoas que nos acompanham. Fico muito feliz e agradeço muito pelo convite de estar aqui nessa tarde com você. Que bom, para nós é uma alegria. Então nós estamos refletindo ainda sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum. Hoje serão os dois últimos programas sobre essa importante Constituição do Concílio Vaticano II. E o tema que nos coloca hoje, Padre Zeca, é sobre a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Então, por quais razões nós podemos afirmar que a Dei Verbum possui uma renovada compreensão da Palavra de Deus, da revelação e da fé da Igreja? Isso é muito interessante, até mesmo pelo contexto, né, que foi formado a Constituição, né? Quando a gente vai lá no marco histórico do concílio, a gente vê que foi o documento mais extenso, é o mais curto na sua composição, mas foi o que mais demorou. A gestação do documento foi, como bem diz, né? A gente gosta de dizer assim, dessa forma, foi um parto mesmo, porque de 62 a 65, né? E depois, o documento que teve várias revisões, né? A gente imagina que os grupos que foram formados, dos padres conciliares, até chegar a uma estrutura final, trabalhou muito. A gente diz assim, foi um documento que ralou bastante. Agora, o que é mais surpreendente no documento para ele chegar a essa dimensão é a aprovação do texto final. Quando a gente pensa que só 6 bispos na época que votaram contra e mais de 2.000 a favor, então você diz, nossa, é um documento que vai falar muito, que está falando muito para a nossa igreja de forma atual. Depois, uma outra coisa que eu noto bem do documento, Padre Jorge, é que o documento ele não parte de si mesmo, né? Ele parte de outros concílios, né? O concílio de Trento, o concílio Vaticano I, então ele parte de várias reflexões. Então, nesse sentido, o documento ele tem um peso estrutural. E quando o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele diz para nós, tem uma expressão muito interessante que o Papa diz: toda a evangelização fundamentada sobre esta palavra escutada, né? E a gente vai dizer assim, que é importante, o que o documento nos fala? O documento fala das Sagradas Escrituras, fala dos textos, da vida pública de Jesus? Não. O documento só quer trazer para nós um sinal, né, da revelação de Deus para conosco. Então, o que eu sinto, o que eu acho bacana, já nessa primeira questão, né? Por quais razões podemos afirmar que a Dei Verbum é uma Constituição... Tem uma renovada compreensão da Palavra de Deus, da revelação e da fé. Exatamente como eu disse. Primeiro pelo seu contexto histórico, depois pela aceitação dela e o que ela vai propor no desenrolar da compreensão. Um Deus de amor que quer se comunicar com seu povo. Muito bem. E é interessante que a Dei Verbum, ela reecoou, né, em toda a igreja, porque nós iniciamos uma nova pastoral bíblica a partir da Dei Verbum. Isso. Antes a palavra de Deus era algo mais restrito aos sacerdotes, aos bispos ou ao mundo monástico. Mas com a Dei Verbum nós vemos que há um maior acesso da palavra de Deus para toda a igreja. E é interessante que o próprio Papa Bento XVI, que foi um dos que participou como perito ainda, ele era um padre, um teólogo, um perito do Concílio Vaticano II, ele participou da redação da Dei Verbum, ele depois, lá na frente, já como Papa Bento XVI, elaborou aquela exortação apostólica pós-sinodal
Verbum Domini. Isso. Então, que relação a gente pode traçar entre a Dei Verbum e a Verbum Domini? Essa é uma questão interessante. Lógico, quando esse documento do Papa Bento XVI chega até nós, né, o Verbum Domini, diz assim, o que o Senhor está falando para cada época, né? Quando o Papa ele define para nós e traz para nós o texto e faz essa relação, o que a gente tem hoje? Porque a gente pega a forma mais prática, né? Quando esse documento chega nas comunidades, qual é o impacto dela, né? Então, eu trouxe uma nota muito interessante, porque para nós pensarmos bem, né? O Concílio Vaticano, quando ele celebra os seus 50 anos, então no seu aniversário, ele torna aquela memória. E o Papa Bento XVI sacudiu, né? Tem uma frase, quando se imagina que a Igreja Católica ela mantém-se através da tradição e através do magistério e das Sagradas Escrituras a sua fonte de transmissão da fé, de fazer ecoar a palavra de Deus, de forma muito clara, que ela, sim, no nível mais eclesial e mais popular, ela chegue e atue, né, e se comunique no coração daquele povo, no coração das pessoas que saem, que celebram a missa no dia de domingo, que entende que domingo é o dia do Senhor e o dia da celebração, e que nós vamos para esse lugar justamente para escutar a palavra de Deus. Esse para mim é o que é o impacto, né? A palavra de Deus ela está no cotidiano das pessoas, porque ela revela, através de sinais muito simples, o amor que Deus tem por cada um. E como a palavra de Deus está no cotidiano das pessoas, essa revelação, que de fato é um Deus que vem habitar no meio do seu povo, é um Deus que, como Moisés dizia, né, no texto sagrado do livro do Êxodo, diz que quando Moisés falava com Deus, era como um amigo fala com outro amigo. Então é um Deus que realmente se revela. Nós não precisamos nos revelar para Deus, porque Deus nos conhece. Deus, Ele quer se apresentando, não, se mostrando, né? Revelação ou uma teofania, Deus que se manifesta a nós. Então a palavra é muito justa. O Papa, e como o Papa tem, os Papas na verdade tem esta sensibilidade de poder trazer para toda a igreja, por isso que os nossos pastores, eles são homens da palavra, né? Até diz no documento, né, os varões apostólicos nesse sentido, eles falam, então eles pregam, eles comunicam. Então essa relação para nós é importante, mais ainda quando o documento chega muito mais perto de nós. O que a gente escuta, padre, você já deve ter escutado, que alguns acham que o Vaticano II ainda não aconteceu. Alguns dizem assim, seria necessário talvez um outro concílio para que a gente conseguisse colocar o Vaticano II em prática. Quando se trata da Dei Verbum, essa revelação divina, essa palavra de Deus, quando se fala justamente do magistério da igreja, da compreensão que a igreja tem dado a todos nós no que se diz respeito da formação, a formação das comunidades, a formação dos seminários, a formação dos sacerdotes, a formação permanente, toda esta formação ela está sempre iluminada com a palavra de Deus. Então, tanto um ou como outro documento, ele abrange como pano de fundo, a gente diz assim, o início, o meio e o fim, a palavra de Deus. Ela é nutrida, ela é recheada, ela é, dizer assim, plena da palavra de Deus. E isso faz com que essa revelação, essa conexão entre um documento ao outro, desperte cada vez mais interesse para nós conhecermos mais sobre a igreja, o que a igreja pensa e como a igreja ela atua no mundo na sua diversidade, porque tem essa conotação, assim, a igreja está presente no mundo. E o que é que inspira a igreja a atuar diante de tantos temas que a gente chama polêmicos, problemáticos, senão ela se deixa inspirar, se orientar a partir da palavra de Deus. Os documentos, o Papa Bento XVI recheia esse documento com
a palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós somos, de fato, obedientes àquela mensagem que o próprio mensageiro, quando a gente fala da mensagem do mensageiro, que é o próprio Jesus, o verbo encarnado do Pai, traz para nós essa acessibilidade de fazer uma igreja não do livro, mas uma igreja da palavra. Exatamente. É interessante isso que o senhor falou da Verbum Domini como um recheio da Dei Verbum. Porque de fato é isso, a Verbum Domini ela é um desdobramento da Dei Verbum, um aprofundamento de tudo aquilo que já estava colocado nesse documento conciliar, que a gente pode até considerar conciso para falar do grande mistério da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também entendemos que um texto conciliar, como o senhor falou, que é submetido a um processo de votação, tinha que ser realmente trazendo mais os princípios, né, que pudesse ali nortear. Por isso que a Verbum Domini, que já está num outro contexto, já foi um sínodo que a igreja organizou já agora, né, em 2000 e alguma coisa, acho que 2011, por aí. Sim. Sobre a palavra de Deus. O sínodo da palavra. Aí, depois, como fruto do sínodo, o Papa Bento XVI escreveu essa exortação. Mas o que é fundamental, tanto na Dei Verbum como na Verbum Domini, é a relação que se estabelece fundamental entre a Sagrada Escritura e a Igreja. É de novo trazendo para o centro a palavra de Deus. Então, como é que a gente pode, Padre Zeca, dizer que existe uma relação? Quais são esses 3 tipos de relação que existe entre a Sagrada Escritura e a Igreja? Interessante. 3 relações, Sagradas Escrituras e a Igreja. Nós podemos pensar assim, Padre, vamos ver se a gente consegue ir juntos. Quem vem primeiro? Quando a gente fala assim, vamos lá, aquelas ideias, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta para uma resposta assim. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? A palavra ou a igreja? Se na igreja nós não nos nutrimos da palavra, mas qual é o lugar da palavra de Deus na igreja? Quando os discípulos de Emaús estão voltando para Emaús, abatidos, Nosso Senhor chega de uma forma muito pedagógica. Então, a gente vai dizer assim, essa relação da palavra, ou das Sagradas Escrituras, e da igreja. Vamos dizer que aqueles 2 homens que estão indo para Emaús é um princípio, um protótipo de uma igreja comunitária, né? Mas eles estavam encantados com aquela mensagem que outrora Jesus tinha dado para todos eles. Porém, eles não tinham compreendido bem. Jesus tinha falado de sua paixão, tinha falado de sua morte, sua ressurreição, mas eles não entenderam muito bem. Escuta só. Então, o que acontece? Quando Jesus entra, né, uma forma pedagógica de Lucas, apresentar esse desdobramento da palavra como eixo central da vida do fiel, central na vida da comunidade, já que ele também vai fazer uma relação com a Eucaristia e com a missionariedade, são esses 3 pontos, palavra, Eucaristia e missão, a gente vê tudo isso integrada na passagem desse capítulo de Lucas, o capítulo 24, versículo 13 e seguintes. Então Jesus começa a dizer para eles, perguntando tal, e eles estão lá, voltando para a comunidade, tristes. Por quê? Porque os sonhos deles, a ideia de libertação do povo, estava totalmente frustrada, perdido. Aí o texto diz assim, 2 discípulos iam para uma comunidade chamada Emaús. E no meio do caminho, meio desorientados, aí tem a relação, palavra e a comunidade. E aí Jesus diz, o que vocês estão tristes? Eles explicam, depois Jesus deixa muito claro. Não era preciso que o Cristo sofresse antes de entrar na sua glória. E Lucas diz que ele, começando pela Tanakh, né, que é a Bíblia judaica, ele começa a falar, né, começando por Moisés, os profetas e os salmos. Moisés, a Torá, os profetas e os salmos, vai explicar tudo que estava a seu respeito. Então, Cristo está no centro. Quando chega adiante, eles fazem uma simulação e que Jesus simula que vai adiante, talvez uma forma pedagógica de saber, vamos ver que impacto a palavra teve na vida deles. Eles são a igreja, a palavra é o próprio Cristo que fala, veja só. Então, eles dizem, fica conosco,
Isso nos dá uma ideia, Padre, que é importante como a gente, quando acolhe a igreja, a gente permanece na comunidade. E não permanece só, né? Nós permanecemos com Ele. É aí que vem a ação de graça, a celebração. Porque eles dizem, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. Jesus ficou com ele e vamos, então, partilhar o pão, celebrar a vida. Ao celebrar, ele desaparece da vista deles. E aí eles dizem, não é verdade que nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras? Olha a relação da palavra de Deus, essa revelação. Mas como é que Jesus se revela? Não se revela como uma pessoa. Necessariamente aqui ele se revela como uma palavra viva, que para aquele momento também deveria ser reconhecida na fração do pão. É impressionante como a igreja hoje consegue nutrir da palavra e da Eucaristia e fazer a sua missão. Por quê? Porque os discípulos disseram ali, Lucas que vai dizer imediatamente, eu gosto demais, porque Lucas trabalha muito com o imediato, com o que é para ontem, né? Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Mas como assim? Eu digo assim, Padre Jorge, como assim voltaram logo? Se eles pediram para Jesus ficar porque já estava tarde, seria perigoso? Não, mas o Papa São João Paulo II chama a atenção a esse ponto, quando ele disse, né, é hora de evangelizar, é hora de anunciar, é hora de passar o querigma. Então os discípulos mostram a pressa, a ideia de voltar imediatamente para Jerusalém, para anunciar, para falar do querigma, mesmo que eles não esperaram o outro dia. Outra coisa importante é que a própria palavra ilumina a vida. O dia declina, que ele já está escurecendo. Agora que eles estão revestidos, a igreja se reveste dessa luz, desta palavra, então ela pode, ele diz assim, diviginar a madrugada. Aqui é frasiano, Gonzaguinha, né? Uhum. Desvirginando a madrugada. A igreja pode, com sua palavra, iluminar os lugares, os ambientes, até mesmo as pessoas que estão em escuridão. Eu acho muito interessante, porque se você pede qual é a relação de uma para a outra, a relação está simplesmente, na minha opinião, no anúncio. E quem é o centro do anúncio? Cristo. E como é que se dá? Se dá porque o próprio Cristo que é anunciado é o próprio Cristo que motiva a vida do anunciador. Exato. E esse anúncio tem, ou seja, a pregação da igreja tem como seu fundamento a própria Escritura. Só é. Não tem como pregar, como diz Paulo, não temos como anunciar um outro Cristo. Se alguém quer anunciar algo que não seja a fé no Cristo morto e ressuscitado, que seja anátema. Então, essa é uma das formas da relação, de fato, entre a Escritura e a Igreja, conforme a Dei Verbo número 21. Mas também, esse mesmo documento conciliar nos ensina que a relação entre a Escritura e a Igreja está em que a Igreja venera a palavra. Exatamente. Venera a palavra como uma presença de Cristo também. É por isso que nas igrejas antigas tinha um lugar quase como um sacrário hoje das nossas Sim. igrejas atuais para a palavra, né? E a palavra de São Jerônimo. Aquele que ignora a palavra, ignora Cristo. Então, a relação da igreja com a palavra, como eu sempre imagino, Cristo é o centro da vida da comunidade, que é a palavra encarnada do Pai aqui. Então, como Paulo fala no capítulo 10, versículo 17 aos Romanos, ele diz que a fé entra pela pregação. Então, a igreja, ela tem esse carisma, esse munus de pregar. Aquilo que na conversão de São Paulo, na primeira pregação de Pedro, né? A igreja, primeira pregação da igreja, vamos dizer assim, de forma oficial, 3.000 pessoas foram convertidas. Então, alguém levantou o braço e disse assim, irmãos, o que devemos fazer, então, para ser salvo? E aí Pedro diz, né, ser batizado. Então, eu vejo muito isso, Padre, a relação da palavra com a igreja se dá no reconhecimento do verbo encarnado, que é a palavra viva do Pai, e esse verbo encarnado do qual nós conhecemos
aquilo que marca o mundo da igreja. A igreja prega Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado. São Paulo vai dizer que esse é o fundamento da nossa fé. Nós pregamos o Cristo morto, crucificado, morto, mas ressuscitado, né? O verbo do Pai, do Filho do Pai, ele está aqui no meio de nós, vivo, tocando. Por isso que nos discípulos de Emaús, que me fascina demais na meditação, é saber que a palavra, ela faz compreender a Eucaristia. Imagine que quando Nosso Senhor começa a falar aos discípulos e eles então compreendem, que os olhos se abrem, eles veem agora de uma outra forma. Então é uma relação muito tranquila, porque a igreja tem esses sacramentos e a palavra não está no grupo dos sacramentos, né? Mas a Eucaristia é um sacramento, o batismo é um sacramento, a confissão é um sacramento. E esses sacramentos também dão uma vida extraordinária à igreja. Mas, padre, posso fazer essa pergunta para nós, para que nos escuta? Nossa igreja, nós conseguiríamos viver sem a palavra? A igreja conseguiria viver sem a palavra só com a Eucaristia? Não. Não, né? Não. Inclusive a própria Dei Verbo, no número 21, respondendo essa relação entre a Escritura e a igreja, diz justamente que é necessário fazer uma superação da contraposição entre palavra e sacramento. Sim. Talvez isso era uma das questões que iluminou ali após a Reforma Protestante, porque se achava que tinha uma contraposição entre a palavra de Deus e os sacramentos. Mas a Dei Verbum quis dizer que não, que na realidade o sacramento é fruto da palavra que é anunciada e proclamada, e agora essa palavra é celebrada. Por isso que esse trecho que o senhor trouxe da Lucas 24, os discípulos de Emaús, é fundamental para a gente entender isso. Sim, sim. Que não existe uma contraposição entre palavra e sacramento. Uma alimenta a outra, né? A dimensão sacramental alimenta a dimensão da palavra, a dimensão da palavra alimenta a dimensão sacramental. Não existe um sacramento que a gente celebre que não tenha a proclamação da palavra. Exatamente. Mesmo no sacramento da confissão, onde se confessa apenas o penitente está ali, também tem um momento de se proclamar a palavra. Pelo menos no rito da penitência, assim, eu procuro fazer isso. Sim. Para valorizar a ideia de que é uma celebração, né? E aí você chama a atenção, porque o próprio documento da Igreja diz assim: a Igreja venerou sempre as divinas escrituras como venera o próprio corpo do Senhor. Aquilo que a gente está falando, né? Por isso que eu gosto de trazer os discípulos de Emaús, para fazer esta contraposição da Sagrada Escritura como aquela que também vive da Eucaristia. E o que a Sagrada Escritura faz, né? Nos revela, e como a própria palavra diz. Aí diz: não deixando jamais, sobretudo, na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra, quer da mesa do corpo de Cristo. Exatamente. São duas presenças de Cristo. São presenças diferentes, mas são presenças de Cristo, né? E por isso também que a Dei Verbum pediu que se fizesse traduções novas, adequadas e corretas, que tivessem uma acessibilidade de todo o povo de Deus. Perfeito. Esse foi o desejo desse documento do Concílio Vaticano II, que a palavra de Deus esteja na mão de todos os leigos, não apenas dos sacerdotes, dos bispos. Na verdade, já existia traduções, mas não era assim acessível para todos, para que a gente pudesse, por exemplo, fundamentar a nossa vida de oração na palavra de Deus. Então, como é que a gente pode compreender o ganho espiritual que a igreja teve, Padre Zeca, de colocar a Bíblia na mão do povo? Olha, quando a gente vê aquele filme, o livro de Eli, o que você traz isso aqui como ponto de fundo, né? É como se dissesse, é um livro perigoso. Como assim perigoso? Porque se você tomar conhecimento do livro, e você se envolver com o livro, o que eu acho interessante, meditando Ezequiel, quando o Senhor diz para Ezequiel no capítulo 3, filho do homem, come o rolo, né? Come o rolo. Aí Ezequiel come, né? Qual a expressão ali? Primeiro poderia dizer duas. Se é doce como mel, é porque eu aceito as determinações da palavra, eu aceito o que Deus se revela através
da palavra para mim. Mas se eu não aceito, se torna amargo, é porque talvez a palavra de Deus seja dura demais para se encaixar dentro dos meus desejos, das minhas escolhas. Porque quando aí você diz assim, qual é a relação, né? Como é que a gente pode pensar? Qual é a vantagem, qual é a beleza dessa palavra ser acessível, chegar na mão de todos? Assim, primeiro, conhecer, porque não se ama, não se ama aquilo que não conhece. E a gente pode conhecer. Como assim conhecer? Conhecer a Cristo. Porque uma vez, Padre Jorge, eu vi um letreiro, né, entre aspas, sem o nome do autor, que era autor desconhecido. Quando eu dizia assim, a palavra de Deus não é um livro que se lê. E eu gosto muito de começar no mês da Bíblia, até perguntando para as pessoas, para que elas possam me dizer, completar a frase. Eu digo, a palavra de Deus não é um livro que se lê, então é o que então? Aí as pessoas dizem assim, é um livro que se vive. Aí eu vou lá e pergunto, quem é que consegue viver na íntegra a palavra de Deus? Aí o outro diz, não é um livro que se lê, mas é um livro que se testemunha. Então vamos trazendo vários adjetivos e você vai querer explicar. Você consegue vivenciar, testemunhar o que a palavra de Deus propõe? Não. Então, completando a frase que é um autor desconhecido, também entre aspas, mas o autor desconhecido, diz, a palavra de Deus não é um livro que se lê, é uma pessoa que se descobre. A pessoa do próprio Deus. Né? A pessoa do próprio Deus. Então, qual é a vantagem? Qual é a beleza? Quando esse livro, quando essa palavra, a palavra de Deus chega às nossas mãos, a todo o povo. Primeiro, o povo diz que ama a Deus. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não consigo pegar, tocar, nada? Então, o que eu faço? Eu, com acesso às sagradas letras, eu passo a ter uma certa relação, não com o livro, mas com uma pessoa que eu descubro ali naquele texto. Uma expressão que eu gosto muito de pensar, assim, a palavra de Deus, quando ela é lida, imagine, padre, quando o senhor está fazendo suas homilias, sua homilia riquíssima de conteúdos teológicos, Bíblia, e atualiza com o tempo presente. Quando lê o texto, diz para aquelas pessoas que estão te ouvindo, hoje, como Jesus disse lá no capítulo 2 de São Lucas, né, quando ele lia o livro de Isaías, no capítulo 61, lá dentro da sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, me consagrou e me enviou. Depois que fechou o livro, todos sentaram e Jesus disse, hoje se cumpre o que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, todas as vezes que a palavra de Deus, né, o Santo Evangelho, ou mesmo os livros do Antigo Testamento, ou uma das cartas paulinas católicas, ou mesmo o Atos dos Apóstolos, são lidos na Assembleia Litúrgica, Deus está falando diretamente para cada um, atualizando. Então nós nos sentimos não como mero ouvintes, mas como alguém que participa. O que Neemias... Olha que lindo quando a gente vai ver lá o sacerdote Esdras falando lá. Diz que Esdras começou 8 horas até meio-dia. E diz que o povo chorava quando o sacerdote, o escriba, falava da sagrada, falava da palavra de Deus, né? Lia a palavra de Deus para o povo. Porque quando ela é proclamada na liturgia, ela se torna uma palavra viva. Viva, padre, e atuante no nosso hoje. E aí quando eu escuto, eu digo assim, Deus está falando para mim. E é muito interessante que esses dias eu escutei de uma pessoa, ela dizendo assim, padre, quer dizer que quando Deus fala na missa, Deus fala na missa, Deus fala, pode ter 500 pessoas na Assembleia, né? Mas Deus está falando particularmente, eu digo, Deus não fala para todo mundo, o texto é lido para todos, mas o texto vai se encaixar diretamente na situação que eu estou vivendo. O que isso se diz? Da forma com que eu recepciono a palavra. Qual é a importância? Qual é a beleza? Qual é a vantagem? A sabedoria da igreja ter facilitado todos nós termos acesso. Primeiro, ter acesso à palavra de Deus é sustentar com o amor de Deus. O mesmo Deus que eu sei que me ama, quando eu tenho contato com a palavra, eu tenho contato com o amor.
Porque é na palavra que eu escuto. Olha o salmo da semana passada, quando a gente escutava o salmista dizendo, o próprio Davi, né, que dizia, o Senhor é o meu auxiliador. Então, eu escuto isto, dependendo da minha situação ali, emocional, psicológica, financeira e etc, etc. Então, eu posso entender que Deus me auxilia. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entende? Olha como a palavra pode se encaixar. Pode não, ela se encaixa. Agora, é verdade. Esta palavra, ela tem um efeito curador, libertador, mas ela aplica-se a mim, dependendo da minha recepção. Exato, por isso também aí corre-se o risco de relações equivocadas com a palavra de Deus. Por exemplo, transformar a palavra num amuleto, ou num algo petrificado, congelado, ou até mesmo instrumentalizado. Então, como é que a gente pode entender essas relações equivocadas e como se purificar delas para ter uma relação mais madura de fé com a palavra? Então, antes, padre, disso, só trazer um fundamento aqui do próprio texto. Olha o que o texto diz. É preciso que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura. Que legal, né? Por esta razão, a igreja, logo desde os seus começos, fez aquela tradução grega, né, antiquíssima do Antigo Testamento, chamado dos 70, sempre, depois a Vulgata, e aí vai. Mas o importante aqui é acrescentar, né? A igreja vê que é uma necessidade de todos terem acesso. Aí vamos a então Tiago. Então Tiago diz assim, cuidado, mesmo que a igreja facilite esse acesso, não sejamos meramente ouvintes, mas praticantes das palavras. Exato. Só a pergunta de novo que eu acabei. Eu falava dessa, já para a gente terminar o nosso programa, já estamos encerrando. Como é que a gente pode se purificar dessas relações equivocadas com a palavra? Por exemplo, transformar a palavra num amuleto, em algo petrificado, instrumentalizar a palavra segundo a minha conveniência. A primeira coisa que deve se desmistificar é que a palavra não provoca sentimentalismo. Ela não provoca isso. A palavra, se vocês verem a carta, as profecias de Ezequiel, a gente vai ver os dois grandes momentos. O primeiro momento que Ezequiel chama a atenção à prática da infidelidade, e no segundo momento, Ezequiel propõe aquela esperança. É uma palavra recheada, tomada, cheia, alimentada de esperança. Quando eu não torno, primeiro, a palavra, ela não é sentimental e ela não pode ter uma visão fundamentalista, de maneira nenhuma. A palavra, ela tem sim, ela alcança os dois sentidos, Padre Jorge, a inteligência e a fé. Na palavra, eu uno essas duas realidades, a minha inteligência e a minha fé. Por que a inteligência? Veja lá no discípulo de Emaús, vamos voltar, vamos falar no discípulo de Emaús. Jesus diz, veja, como sois lentos, poderia dizer, como vocês não têm inteligência, como vocês sois lentos para, aí ele fala, acreditar, ó, inteligência e fé. Como sois lentos para acreditar em tudo que os profetas tinham anunciado a respeito do Cristo. Então, a palavra de Deus não é um amuleto, até porque, senão, ela entra no nível sentimental de dependência. A palavra de Deus só tem duas esferas profundas. Primeiro, ilumina e liberta. Quando a palavra ilumina a minha vida, ela me liberta. Se a palavra de Deus não ilumina a minha vida, ela me aprisiona. Então, se eu retenho para mim, eu me torno escravo dela, não. Por isso que Paulo também vai dizer, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E o capítulo 8 de João, né? Foi para a liberdade que Cristo libertou, que é o Paulo que chama a isso. Mas João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos dará liberdade, vos libertará. Então essa palavra, o que eu me aproximo da palavra? Primeiro eu me aproximo de um Deus que não se esconde, mas que se revela, e ele revela as duas grandes expressões, verdade e amor. A verdade porque esse Deus se revela dizendo quem ele é, e que nós somos, e como eu devo segui-lo. E se ele se revela a mim, porque ele me ama.
Muito bem. Vejam que riqueza é esse documento conciliado Dei Verbum, e nós agradecemos a participação do Padre Zeca, e vamos continuar ainda falando sobre esse grande tema, a Sagrada Liturgia na vida da Igreja, no próximo programa. Até lá, Deus abençoe.